Evolução do pensamento filosófico. E para falar dessa evolução, eu vou pedir que você lembre, na última nota de aula, tá, o comportamento dos primeiros pensadores. Eles partiram de fenômenos naturais, daí a ideia de pensadores da física, ou então pensadores a partir dos fenômenos naturais, para explicar uma quantidade enorme, tá, de fenômenos que ocorreram no seu entorno. E com o passar do tempo, isso aí surgiu como evolução, por quê? Porque saía da mitologia e buscava a racionalização dos fatos. Daí a ideia de que os primeiros pensadores, com base no físico, ou então com base natural, deram início à evolução, tá, do pensamento filosófico. É claro que você entende que com o passar do tempo, a filosofia sai do físico ou agrega ao físico, ou então soma ao físico o logos, que tem a ver com experiências tá, sociais, experiências políticas, experiências econômicas, que vão ampliar cada vez mais o pensamento filosófico. Quando é que surgiu aí o pensamento filosófico com base no logos? Tá? Surgiu aí lá pelo século VII, tá, e VI a.C., nas colônias gregas. E quais foram os fatores que promoveram a evolução, tá, do pensamento filosófico a partir do logos, ou então a partir da experiência? A Grécia era uma população que se expandia em relações políticas, relações econômicas, relações sociais, relações culturais. E essa ampliação, tá, que se deu também em função da expansão territorial, fez com que os gregos tivessem acesso a outras civilizações, a outras maneiras de pensar e agregasse, tá, os valores fruto das experiências dessas convivências à maneira de pensar ou então de filosofar do povo grego. E aí a gente começa agora a pontuar quais seriam, tá, os fatores que viriam a partir da expansão grega e que ajudaram na evolução do pensamento filosófico baseado aí no logos. E o primeiro ponto que a gente vai abordar com vocês é a escrita, a evolução da escrita. Como é que a escrita ajudou na evolução do pensamento filosófico? Perceba, antes a filosofia era feita a partir de diálogos, a partir de conversas, tá? E evidentemente você sabe que uma vez conversando com você, com o passar do tempo, as palavras podem ser esquecidas. Qual é a contribuição que a escrita deu? Tá? Cada discurso feito por um filósofo, tá? E um discurso que era considerado um discurso que agregava conhecimento, ele passaria a ser registrado. E a partir desse registro, em cada momento que eu tivesse dúvidas sobre aquilo, eu ia buscar, tá, aquilo que estava, onde estava a escrita, o papel onde estava escrito, ou até mesmo um livro que viria a compor o pensamento filosófico feito a partir de um filósofo X ou então um filósofo Y. Então, a fala passou a ser documentada a partir de escritos. Isso proporcionou a reflexão, proporcionou a discussão e a evolução no pensamento. Um outro ponto importante foi o desenvolvimento da moeda. O povo grego, tá, em função da expansão, tá, da influência grega, conheceu novos comércios, novas áreas, tá, se deparou aí com novas civilizações, o comércio ampliou cada vez mais a economia do povo grego e surge aí uma nova classe social, o dos comerciantes. Uma vez agregando poder econômico a partir dos ganhos com o comércio, agregava também a possibilidade de conhecer, de refletir, de se expressar. Então, o comércio amplia as possibilidades de aquisição da moeda, a moeda gera uma classe social e tira da aristocracia, ou seja, de poucos, tá, aquela prioridade, então aquele privilégio, tá, de discussão, de reflexão acerca dos problemas diários. Então, o comércio e a moeda também ajudou, tá, na expansão do pensamento filosófico. Um terceiro ponto interessante foi a própria evolução das leis. As leis viriam a partir de quê? De reflexões, a partir de problemas surgidos,
problemas esses que tinham uma relação entre pessoas e instituições, e a partir do momento que existia uma discussão, buscava-se um consenso. E a partir desse consenso, iria ocorrer a produção das leis ou então dos códigos penais. Que, inclusive, os códigos penais que surgiram aí na Grécia norteiam, então, orientam até hoje a elaboração de algumas leis no mundo ocidental. Tá? E o mais importante disso tudo, o cidadão da polis. Polis em grego significa cidade. Tá? O cidadão passou a discutir mais, passou a refletir mais sobre seus problemas diários, e a partir do momento que existia essa reflexão, essa discussão, tudo passaria a ser documentado, se transformando em livros, passaria a ser discutido, refletido, transformado em leis, tá? E dava também ao cidadão uma coisa que até então ele não tinha. Apareceram dois comportamentos interessantes. A isonomia. O que é a isonomia? Seria exatamente aí uma igualdade de oportunidades. Todos tinham a oportunidade de falar, de refletir, de transmitir a sua ideia, ao mesmo tempo que tinha a obrigação de receber a ideia que viria de uma outra pessoa. Então existia uma igualdade de direitos, uma igualdade de percepção e também igualdade de manifestação daquilo que pensava. É um outro fator extremamente importante. Como também gerava em torno do cidadão a isegoria. O que é que significa isso? Tá? Dava a todo indivíduo a possibilidade de manifestação em praça pública, manifestação daquilo que sentia, daquilo que pensava e quais eram as suas ideias sobre determinados assuntos que estavam em uma discussão mais ampla. Então você nota que as pessoas começaram a racionalizar, começaram a explicar suas experiências de vida, o seu logos, a sua experiência de vida, serviu como referencial para outras pessoas também se posicionar e automaticamente a filosofia surge a partir dessa situação e surge de uma forma bem inteligente porque passou a ser racionalizada. Fugiu do mitos e ampliou cada vez mais as explicações que até então se restringia apenas a fenômenos naturais. Compreende? Então entenda, o pensamento filosófico evoluiu e evoluiu a partir de 4 fatores. Evolução da escrita, a criação da moeda que garantiu o surgimento de uma classe mais abastada, o comerciante que teve acesso à informação, à discussão e à reflexão, proporcionou uma evolução da legislação, porque a legislação passou a ser discutida, passou a ser refletida em todos, e a partir do momento que todos participavam, eu começava a desenvolver os conceitos de cidadania e o conceito de cidadania baseado na isonomia. Todos têm direito a comentar, a refletir e a opinar. Exatamente isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. A gente tem que aprender a participar, a refletir sobre aquilo que nos rodeia ou então aquilo que nos deixa em situação de conflito ou então numa situação que muitas vezes é uma situação que não deixa o ser humano evoluir. Portanto, pensar filosoficamente, pensar na sua experiência é extremamente necessário. Ok?